Seja muito bem-vindo você que escolheu nos acompanhar nesta série de estudos bíblicos que estamos desenvolvendo sobre o livro de Romanos. E hoje nós chegamos nos capítulos 13 e 14. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler alguns versículos que temos como base para esse estudo. E é importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo neste momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu estejas com cada um que nos acompanha nesse momento e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura. Leremos no capítulo 13 os 2 primeiros versículos e depois no capítulo 14 os 3 primeiros e o verso 13 também. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Lá então, no verso 1 e 2 e 3 do capítulo 14, lemos o seguinte: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. E lá no verso 13 nós lemos: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Na primeira parte do capítulo do livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, autor deste livro, discorre sobre princípios teológicos. Do capítulo 12 em diante, ele aborda questões relacionadas à vida cristã. Do capítulo 13 em diante, e o 13 é daqueles capítulos que veremos neste estudo de hoje, nós vamos ver alguns aspectos importantes da vida cristã. É como nós nos comportamos em nossa sociedade e como nós nos relacionamos com as autoridades. Como vivemos em uma sociedade, cada pessoa, inclusive o crente, deve analisar constantemente o seu papel político no ambiente onde vive. Lembrando que os cristãos são pessoas de dupla nacionalidade, dupla cidadania, pois são súditos do reino de Deus e cidadãos de um certo país. A política faz parte da realidade de todos. Se alguém afirma que não faz política, já está fazendo política. Uma dessas questões é qual deve ser o relacionamento do cristão com o Estado. E quanto ao pagamento de impostos, é razoável haver alguma ligação entre a igreja e o Estado? O capítulo 13 ensina que o cristão deve exercer sua cidadania, pagando impostos, honrando e obedecendo às autoridades, pois elas procedem de Deus. Será que devemos obedecer às autoridades sempre, sob quaisquer condições? O que dizer do caso de um governo totalitário e tirano que não respeita os direitos humanos, impede o culto a Deus e age contra seus princípios? Será que toda autoridade é realmente legítima? Em quais casos ela deixaria de ser legítima? Ao examinarmos a Bíblia, vamos encontrar algumas situações em que ordens de autoridades constituídas não foram atendidas. Uma delas é o caso das parteiras hebreias, relatado em Êxodo capítulo 1, versos 16 e 17. Essas parteiras tiveram ordem do rei do Egito para matar todos os meninos recém-nascidos, para diminuir o crescimento do povo de Israel. Elas, porém, não obedeceram ao rei, mantiveram os meninos com vida. Em outro episódio, o profeta Daniel desobedeceu ao rei quando este lhe mandou orar para um ídolo. Isso aparece lá em Daniel, no capítulo 3.
Outro caso, já no Novo Testamento, foi a tensão ocorrida entre as autoridades judaicas e os apóstolos. Eles foram proibidos de pregar o evangelho. Isso aparece lá em Atos, capítulo 4, verso 18 e 5, verso 29. Porém, os apóstolos não obedeceram. Jesus nos exortou em Mateus 22, 21 a darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, perguntamos, será que tudo que César exige é realmente de César? Será que sempre as autoridades são instrumentos de Deus? Se estiverem erradas, devemos obedecer-lhes mesmo assim? Deus aprova tudo o que essas autoridades fazem? Diante dessas questões e exemplos, como o cristão resolve o dilema de obedecer? Como fica a questão da chamada desobediência civil? No capítulo 14, Paulo trata de questões de consciência e convicções pessoais. Ele vai abordar o que ocorria entre os chamados crentes fortes na fé e os crentes fracos. Nesse capítulo, Paulo diz que não devemos ficar tentando mudar os outros crentes para que se adequem às nossas preferências, mas sim mudar nossa conduta para não ofender o irmão mais fraco. Em Romanos 14, do verso 1 ao 12, o apóstolo Paulo exorta os cristãos à responsabilidade de respeitar as convicções uns dos outros. Já nos versos 13 a 23, ele os instrui a abster-se de exercer suas liberdades quando elas prejudicarem outro cristão. No próximo quadro, como aplicar algumas das questões abordadas em Romanos 13, que mencionamos há pouco. Norman Geisler, autor cristão, dedicado cristão, teólogo e filósofo do nosso tempo, ele escreveu um livro sobre ética cristã, intitulado Alternativas e Questões Contemporâneas. A partir dessa obra, podemos identificar 3 pontos práticos que nos ajudam a responder a essas questões do capítulo 13 de Romanos. Primeiro ponto: o cristão deve obedecer às autoridades quando estas exercem seu governo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Porém, não é legítimo obedecer quando a autoridade toma o lugar de Deus. No caso das parteiras hebreias mencionado há pouco, o rei lhes ordenou que matassem crianças inocentes. Além disso, proibiu o povo de adorar a Deus e o submeteu à escravidão forçada, não permitindo que deixassem o Egito. As parteiras não acataram as ordens do rei e não mataram as crianças. Segundo ponto que nos ajuda a entender algumas das questões de Romanos 13. É biblicamente justificável rebelar-se contra um governo que toma para si o papel de Deus? Nem sempre será correto fazer isso. Se o governo não estiver assumindo o papel de Deus, não será biblicamente justificável rebelar-se contra ele. Pode-se fazer oposição a um governo, mas, sob a perspectiva bíblica, não será justificável rebelar-se contra ele. Terceiro ponto: nenhuma revolução é justificável para o cristão por motivos meramente políticos. Não existe justificativa bíblica para se derrubar um governo, a não ser que este pretenda assumir o papel de Deus. Quando é que um governo toma para si o papel de Deus? Isso ocorre quando ele oprime o cidadão com algum tipo de escravidão forçada. Não governa mediante o consentimento dos governantes, trata os cidadãos como coisas e não como pessoas. Isso ocorre quando há desrespeito, vinganças, humilhação e outras atitudes desse tipo. Mas alguém poderia perguntar: o que exatamente o livro de Romanos nos diz quanto aos motivos ou quanto ao dever do cristão obedecer às autoridades? Se deixarmos de lado as questões extremas e nos concentrarmos no caso de um governo normalmente constituído, Romanos capítulo 13, de 1 a 5, nos diz que devemos obedecer às autoridades por 4 motivos. Vamos lá, então? Primeiro motivo: biblicamente falando, em geral, os governos legítimos são instituídos por Deus.
eles refreiam os malfeitores e recompensam as pessoas boas. Segundo motivo, obedecer é um bom testemunho cristão, enquanto a desobediência pode ocasionar a ira do governante. Terceiro motivo, ao se submeter ao governo, o cristão contribui para fazer o bem, resistir ao mal, promover a ordem e impedir o caos. Ao contrário, ao se opor às autoridades, a pessoa acaba resistindo a Deus. Romanos 13, verso 2 diz o seguinte: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Quarto motivo, a igreja, como entidade constituída legalmente, não deve interferir nas coisas do Estado e nem exercer pressão política sobre o governo. Qualquer pressão deve ser feita pelo cidadão, individualmente ou mobilizado, sendo cristão ou não, através de entidades, partidos políticos ou movimentos organizados com esse fim, e não pela igreja. No próximo quadro, vemos que quando chegamos ao capítulo 14, é fundamental entendermos que o assunto que está sendo discutido trata-se de questão das convicções de cada um e não da salvação das pessoas. O ponto é que cristãos podem divergir sobre questões de consciência e liberdade. No contexto da igreja em Roma, formada por judeus e gentios convertidos, o debate girava em torno de leis cerimoniais do Antigo Testamento, tais como a abstinência de carne, que poderia ter sido sacrificada a ídolos. Havia também debates sobre a guarda de dias sagrados, como o sábado, e havia também debates sobre as festas judaicas. Paulo argumenta que costumes, calendários e dietas são itens secundários. Itens culturais ou de tradição baseados no Antigo Testamento entram na categoria de opiniões e assuntos discutíveis. As diferenças, porém, não devem ser sobre absolutos ou doutrinas fundamentais da fé. Embora duas pessoas possam discordar sobre se um cristão pode beber vinho ou comer certos alimentos, não vale divergir quanto a pecados reais, tais como mentir, roubar ou oprimir o próximo. Ou ainda discordar de doutrinas básicas, como a divindade de Jesus, a salvação através do sacrifício dele e de sua ressurreição. Em Romanos 14, o assunto não era heresia, mas apenas diferenças de entendimento sobre convicções cristãs e o tema da liberdade de escolha. Ao tempo em que Paulo abordava de forma decisiva o pecado moral e a divergência doutrinária no Novo Testamento, ele mostrava compreensão quando se tratava de imaturidade em relação às liberdades cristãs e mostrava gentileza no tratamento dos irmãos mais fracos. O ponto que ele destaca nesse capítulo é a questão de um grupo querer corrigir de forma impositiva ou divisiva um outro grupo, levando todos a um clima de dissensão. O que estava em pauta não era a maturidade moral ou quem amava mais a Deus, mas sim a questão da liberdade de consciência em relação a práticas cerimoniais da lei mosaica e de costumes. Mas quem eram os crentes fortes na fé e quem eram os fracos? Crentes fortes e fracos ainda existem em nossos dias? Tentaremos responder a essa pergunta nos dois próximos quadros. Quem eram, então, os crentes fracos na fé? Paulo chama os crentes fracos aqueles cuja consciência ainda estava muito presa a regras rituais, tabus alimentares e dias sagrados. Esses crentes se recusavam a comer carne, provavelmente porque, seguindo as leis do Antigo Testamento, temiam que a carne vendida nos mercados de Roma tivesse sido sacrificada a ídolos. Também faziam questão de guardar certos dias, como alguns mais sagrados do que outros, como no caso dos sábados. Geralmente eram cristãos judeus que, mesmo tendo aceitado Jesus como Messias Salvador, tinham muita dificuldade em abandonar os séculos de tradição cultural e religiosa da lei mosaica.
A tendência desses crentes fracos era não apenas aplicar esses procedimentos a eles mesmos, mas também julgar e condenar os outros, achando que quem não seguia essas regras estava pecando. Agora, quem eram os crentes fortes na fé? Os fortes eram aqueles crentes que compreendiam plenamente a liberdade que o Evangelho trazia. Sabiam que a salvação dependia apenas de Cristo e não de regras alimentares. Sabiam também que nenhum alimento era impuro em si mesmo. Entendiam que comer carne sacrificada a ídolos não mudava nada, pois os ídolos nunca foram divindades verdadeiras. Para esses crentes fortes, todos os dias eram iguais e todos os dias haviam sido criados por Deus. Geralmente, esse grupo era formado, em sua maioria, por gentios, mas também por alguns judeus, como o próprio apóstolo Paulo. Os crentes fortes de origem judaica poderiam praticar alguns cerimoniais por tradição ou questões culturais, mas sem a obrigação religiosa vinda do Antigo Testamento, pois já haviam assimilado a transição para a nova aliança no Novo Testamento. No próximo quadro, uma pergunta. Questões entre crentes fortes e fracos ainda permanecem em nossos dias? O problema com os crentes fortes era a tendência deles de desprezar e humilhar os fracos. Eles tratavam os fracos como ignorantes ou legalistas teimosos, o que não era razoável. O ponto central em Romanos 14 não é dar razão aos fortes e mandar os fracos mudarem, mas sim focar no amor fraternal mútuo e na unidade. Paulo afirma que os fortes devem aceitar os fracos na fé sem ficar discutindo assuntos controversos. Ele vai exigir que os fortes limitem a sua própria liberdade por amor para não escandalizar ou fazer o irmão mais fraco tropeçar. Se um crente forte levasse um fraco a comer carne contra a própria consciência, estaria levando esse irmão a pecar contra suas próprias convicções. Dessa forma, o crente forte também estaria pecando. Paulo lembra a todos que ambos os grupos deveriam se concentrar em honrar a Deus e cada um deveria estar atento, pois iriam ter que prestar contas de si mesmo no tribunal divino. Interessante que esses perfis de crentes fracos e fortes do templo de Paulo ainda permanecem hoje em muitos lugares. Mas hoje, quais seriam as principais diferenças entre crentes fortes e fracos? A seguir, destacamos 3 dessas diferenças. A primeira, os crentes fracos tendem a condenar as ações dos fortes. Como os fracos ainda não entenderam a liberdade cristã, não aceitam essa liberdade nos outros. Com isso, tendem a ser conhecidos pelo desprezo e a prontidão em criticar as atitudes dos fortes. Segunda diferença, os crentes fortes percebem melhor a natureza da graça. Os fortes são aqueles que estão mais plenamente conscientes de que graça é receber algo sem merecer. Eles tendem a ter mais conhecimento da palavra de Deus. Além disso, costumam ter uma compreensão maior da doutrina e tendem a ter uma fé bíblica pessoal mais forte. Terceira diferença, os fortes são suscetíveis ao pecado da arrogância. Eles tendem a desprezar aqueles que não conseguem compreender plenamente a graça. Usualmente apresentam-se com uma postura superior, apesar de condescendentes muitas vezes. Para cada um desses grupos, fortes e fracos, Paulo tem uma palavra de advertência e instrução. No geral, a instrução para os fortes é deixar de julgar as convicções do outro mais fraco. Ao contrário, deve se empenhar em acolhê-lo em um relacionamento interpessoal que seja caloroso e de aceitação. Paulo simplesmente afirma em Romanos 14, no verso 1, acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. No próximo e último quadro, nós vemos 6 breves pontos para concluirmos este nosso estudo. Vamos lá? Primeiro ponto. Não devemos exigir mais das pessoas
do que Deus requer delas. No verso 3 do capítulo 14, lemos o seguinte: quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Se Deus acolheu um irmão nosso, como ele é, da forma como ele é, nós não podemos deixar de aceitá-lo. Não devemos ficar insistindo mudar o modo de pensar ou agir do próximo em coisas secundárias, visto que ele, o próximo, já foi aceito por Deus. Segundo ponto, Paulo pergunta no verso 4, quem é você para julgar o servo alheio? O ponto aqui é que um servo é responsável perante seu senhor e deve prestar contas a ele e não aos outros. Cada crente é servo de Deus, a quem deverá prestar conta da sua conduta. A motivação deve ser voltada primariamente para servir a Deus, e não no empenho em confrontar os outros, exigindo que todos sigam tradições que talvez nem sejam mais relevantes. Terceiro ponto, Romanos 14, verso 5, diz que cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Se você tenta corrigir um irmão mais tradicional e o leva a violar sua própria consciência, antes que ele esteja teologicamente maduro, você o induz a pecar. Romanos 14, 23 diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele fez não provém da fé. Quarto ponto, a hierarquia de valores. O texto sagrado ele cita o texto sagrado no verso 17. O reino de Deus não é comida ou bebida, justiça, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Observar se nossas convicções em jogo se referem a temas da mesma importância. Discutir sobre salvação tem o mesmo valor que discutir sobre tipos de roupa, fumar ou beber? Comprometer a paz e a comunhão da igreja para tentar fazer alguém entender que um costume do Antigo Testamento caducou é inverter valores. Quinto ponto, o forte deve sempre se importar com o fraco. O forte deve estar sempre disposto a abrir mão de demonstrar sua liberdade ou de impor sua teologia ou doutrina. O objetivo é para não escandalizar ou machucar o irmão fraco. Em assuntos secundários, o conhecimento teológico ou doutrinário deve se submeter ao amor pelo próximo. A verdadeira maturidade em Romanos 14 não é demonstrada por quem está com a teologia mais exata sobre a nova aliança, mas por quem tem maior capacidade de amar e suportar as limitações de entendimento do próximo. Sexto e último ponto. Algumas coisas devem ser ditas muito claramente para evitar qualquer mal-entendido sobre o ensinamento de Paulo nesse capítulo 14 de Romanos. O ponto principal do ensinamento dele é que todo cristão deve ser livre para manter suas próprias convicções sobre questões secundárias que têm a ver com liberdade cristã. Mas vale notar que nenhum cristão é livre para exercer essas liberdades às custas do bem-estar espiritual de seu irmão. A consequência devastadora para o cristão mais fraco de que Paulo fala não é a perda de sua salvação pessoal, pois isso é eternamente seguro, mas a perda de sua comunhão com Deus, que leva o crente mais fraco a viver em um estado de separação motivado pelo pecado. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, fale do estudo para alguém que você conhece, mande a referência, o link, para que essa pessoa também possa nos acompanhar. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre Romanos. Espero vê-lo numa próxima oportunidade. E deixo com você um grande abraço. Até lá!